Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? A paz do Senhor. Bem-vindos ao meu canal, que pode ser também seu, o canal do Instituto Timóteo, a sua escola de teologia. Basta você se inscrever em nosso canal, deixar um comentário, um emoji e, se puder, nos apresente a sua igreja, compartilhando esse vídeo no grupo da sua mocidade, no grupo da sua igreja e nos ajude a ser bênção na vida da sua juventude. Próximo domingo, nós vamos estudar mais uma lição da revista de adolescentes, publicada pela CPAD, e lições estudadas em todas as manhãs de domingos nas Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil afora. E a lição do próximo domingo, que será estudada no dia 26 de outubro, é a lição de número 4, cujo tema é Cristo nos ensinou a misericórdia. Lembra da lição de número 3? Cristo nos ensinou a compaixão, nossa atitude de compaixão em relação ao doente, e nesta lição nós vamos estudar a nossa atitude de misericórdia em relação aos que estão passando por momentos de luto, de perca de alguém. E eu quero começar essa pré-aula tecendo aqui um breve comentário a respeito de compaixão e misericórdia. Não há problema algum você entender compaixão e misericórdia como sinônimo. Se você é compassivo, consequentemente você é misericordioso. Se você é misericordioso, consequentemente você é compassivo. O que não existe é você ser compassivo e não exercer misericórdia, ou o inverso, ser misericordioso e não ser compassivo. Então não há problema em você entender o assunto da lição anterior com esta como sinônimos, compaixão e misericórdia. Embora, na prática, existem aí alguns conceitos que possam distinguir a compaixão da misericórdia. Então eu poderia definir compaixão como socorrer os que sofrem. Isso foi feito por Jesus em relação aos doentes. Jesus não precisou se fazer doente, Jesus não precisou adoecer para socorrer os doentes. Ele socorreu. Já a misericórdia implica em sofrer com os que sofrem. Não que eu deva me adoecer como doente, ficar cego por causa dos cegos, me aleijar por causa dos aleijados, mas sofrer, sentir a dor deles, sofrer com eles, chorar com eles, é o que acontece aqui no caso da misericórdia de Jesus em relação à família de Lázaro. Jesus chora com eles, Jesus está com eles. Então, na prática, há essa pequena distinção entre compaixão e misericórdia. Na compaixão, você ajuda, socorre a quem precisa. Na misericórdia, você sofre com quem sofre, chora com quem chora. No geral, não há problema, como já falei, tê-los como sinônimos, compaixão e misericórdia. O assunto está baseado no texto áureo de João, capítulo 11, versículo 17 ao versículo 27, 10 versículos, onde nós encontramos o relato da notícia da doença de Lázaro, do seu falecimento, nesse episódio, da morte e ressurreição de Lázaro, cuja família era amiga de Jesus e Jesus amigo desta família. Jesus exerce aí a sua misericórdia nesse momento de dor, nesse momento de luto. Tanto é que a mensagem aqui da nossa lição é o versículo de número 35 mais adiante, simplesmente Jesus chorou. Por que Jesus chorou? A Bíblia Sagrada não diz que Jesus só chorou 2 vezes. Não, mas ela registra 2 vezes em que Jesus chorou. Isso não quer dizer que Jesus só tenha chorado essas 2 vezes. Uma das vezes foi aqui nesse episódio da morte de Lázaro, e o outro episódio foi quando Jesus se aproxima de Jerusalém. E tendo conhecimento do futuro dessa cidade, ele chora, ele lamenta. E os objetivos, querido professor, dessa lição do próximo domingo é destacar o afeto de Jesus por seus amigos durante seu ministério terreno. Esse amor. A lição não trata disso, mas quando nós falamos da última semana da paixão de Jesus Cristo, que é a semana da paixão, nós encontramos na narrativa de todos os evangelhos, Jesus indo para Jerusalém, voltando para Betânia. Saindo de Betânia, indo para Jerusalém e vinha passar a noite em Betânia. Betânia era onde estava a casa dos seus amigos, onde eles se reuniam, onde aconteceram os episódios da mulher ungir os pés de Jesus com bálsamo. É numa casa dos seus amigos, onde Jesus se reúne para comer, celebrar a Páscoa, que Jesus se reúne também para instituir a ceia numa noite de Páscoa, em que Jesus também está junto a Lázaro, a Maria e Marta,
Então, a cidade de Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém, onde tinham amigos, e Jesus passava o dia em Jerusalém e voltava para Betânia. Então, é comum você encontrar na última semana de Jesus na Terra esse vai e vem entre Jerusalém e Betânia. Isso mostra o afeto, o apego de Jesus com os seus amigos. Também o professor deverá explicar a importância de demonstrar respeito pelo luto ao próximo. E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos, levando em consideração que no meu ministério pastoral, se tem uma coisa que eu fiz mais do que casamento, foi cerimônia fúnebre, ao ponto do meu ex-pastor presidente, ainda amigo, dizer que eu fui especializado, pós-graduado em cerimônia fúnebre. Deus me deu condições de fazer desse momento de dor um momento belo, um momento de apreço e de contemplação, apesar do luto, apesar da dor, da perda de alguém. Mas existem pessoas que são mal educadas, existem pessoas que são desumanas e que, por falta de compaixão e misericórdia, transformam esse momento de dor num momento mais dolorido ainda pelas palavras que proferem. Eu quero explicar aqui para você a importância de demonstrar esse respeito, mesmo que a pessoa que tenha morrido tenha sido uma pessoa alienada da verdade e, consequentemente, esteja no inferno. Você precisa demonstrar misericórdia para com os familiares. Terceiro objetivo, mostrar de que forma o crente deve lidar com o luto. Portanto, se a lição anterior focava na atenção, na assistência prestada ao doente, essa lição trata da assistência prestada à família enlutada, ok? Aqui na hora de aprender, na nossa lição de professor, tem um conceito para misericórdia, e esse conceito é sentimento de dor, solidariedade causado por causa da miséria alheia. Passou esse momento, mas houve um tempo em que as igrejas brasileiras eram enganadas por ditos missionários na África. Isso sim, houve muito charlatanismo, muita extorsão, muita mentira. Era comum você olhar as fotos das crianças passando fome. Inclusive, alguns pais até chantageavam os filhos. Olha, tu não sabe tanto de criança na África passando fome, sendo comida pelos urubus, cobertas de moscas. Então você olhava naquelas imagens e chorava. Meu Deus, foi o período em que mais haviam crentes assembleianos brasileiros chorando. Eu quero ir para a África, eu quero fazer missão na África. Acabou. Sumiu o desejo de ir para a África. Mas eu estou dando um exemplo de que isso nos estimulava um sentimento de compaixão ao ponto da gente largar tudo aqui e ir sofrer na África. Sofrer na África, dar a vida por alguma coisa que valia sentido. Eu não estou dizendo que não existem esses problemas na África, mas eu estou mencionando casos em que extorquiam a igreja, enganavam a igreja, roubavam, assaltavam a igreja e só se descobriam depois. Missionários que eram mantidos por igrejas brasileiras na África, quando havia uma investigação do trabalho missionário, o missionário já estava ganhando a vida como político na África, como assistente social vinculado a uma ONG, alguns deles até governadores de províncias. Mas isso a gente mantém em sigilo sem mencionar nomes e casos específicos. Mas o caso da África foi um caso que estimulava esse sentimento de dó. Ai, não, eu tenho que ir, eu tenho que ajudar, eu tenho que socorrer, tirar dinheiro do meu bolso, mandar. É um exemplo que estimula a nossa compaixão, o exercício da misericórdia. É esse sentimento causado por causa da miséria do outro, da dor do outro. Se não houver esse sentimento de misericórdia, nós não temos como prestar assistência a essas pessoas que sofrem. E então, entramos no primeiro ponto da nossa lição, e eu quero dar aqui a estrutura da lição de adolescentes do próximo domingo. Ela é dividida em 3 pontos, cada ponto com 2 tópicos. Primeiro ponto, Jesus e seu amigo Lázaro, tendo como primeiro tópico a notícia do amigo doente. O segundo tópico do primeiro ponto, Jesus se compadece. O segundo ponto da lição é o respeito, a prática do respeito pelo luto, com 2 tópicos. O primeiro, a importância de estar presente, e o segundo, uma demonstração de misericórdia. E o final é o terceiro ponto, agindo com misericórdia no luto. Esse ponto tem 2 tópicos também. O primeiro, lidando com a tristeza e vivendo o luto. Voltando, o primeiro ponto, Jesus e seu amigo Lázaro, e a introdução desse ponto enfatiza que no seu ministério terreno, Jesus construiu amizades. Eu gosto de fazer menção do primeiro milagre registrado de Jesus, que é por João, o casamento em Caná na Galileia, a transformação de água em vinho. É interessante que Jesus realizou o seu primeiro milagre não num culto, não na rua.
Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e ele não foi convidado para celebrar, ele não foi convidado para ser o sacerdote ali do casamento, ele foi convidado porque ele era amigo da família do casal. E Jesus com seus discípulos foram convidados, é aquela história, se são amigos do meu amigo, então são meus amigos também. Jesus, como também a sua mãe foi convidada. Então Jesus operou milagre no lugar de alegria, de satisfação, de conversas, de brincadeiras, de momentos espontâneos, de risadas, de gargalhadas, regadas ao vinho, claro. Então Jesus estava num lugar de amigos, sorrindo, brincando, se divertindo, contando história, ouvindo outras. Nesse casamento em Caná da Galileia, Jesus se relacionava, Jesus frequentava eventos sociais. E nessa vida Jesus construiu alguns relacionamentos de amizade, dentre eles com três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, que eram três irmãos que residiam em Betânia e eram amigos próximos de Jesus, ao ponto de Lázaro adoecer e as irmãs mandarem informar a Jesus. É assim que acontece quando uma amiga adoece. A família informa, comunica, né? Dependendo da proximidade dos amigos, há o mesmo cuidado como se tivesse com o familiar. Olha, fulano de tal é amigo próximo, é amiga próxima, tem cuidado quando for informar, vamos lá junto, dar a notícia, para que nós possamos estar junto com o amigo. Então, esse relacionamento de aproximação havia com Jesus e várias outras pessoas, dentre elas Lázaro e suas duas irmãs. O primeiro tópico vai falar da notícia desse amigo doente. A Bíblia não especifica o caso da doença, informa que a notícia chegou até Jesus, porém o lugar onde Jesus estava com seus discípulos era distante de Betânia, 2 dias de viagem. E Jesus andava a pé com seus discípulos. Talvez tendo aí algum animal, sei lá, um camelo, um jumento, para carregar cargas, porque eles andavam como utensílios, eles paravam, eles dormiam, eles comiam, eles bebiam, né? Eles distribuíam esmolas onde eles iam, ajudando também os necessitados, eles recebiam também ofertas que lhes ajudavam no exercício do seu ministério. Então eles iam a pé. Jesus decide ir a Lázaro, só que ele sabia que quando ele chegasse, Lázaro já estaria morto. Então Jesus fala para os seus discípulos, olha, Lázaro dorme. E os discípulos entendem que Jesus estava falando do sono natural. Então eles mandam informar Jesus, e mandam informar porque Jesus era um amigo próximo, era um amigo pessoal, era um amigo particular, era um amigo presente, de verdade, de mesmo mesmo, como diz o nosso querido pastor Francisco Raposo. Então Jesus recebe a notícia e não pode estar lá. E você pode lembrar da lição anterior e dizer, ora, pastor, se Jesus na lição passada não precisou ir até o doente, pelo contrário, ele apenas ordenou, atendendo o pedido do centurião, olha, basta o senhor dar a ordem que ele vai ser curado. Por que Jesus não fez a mesma coisa com Lázaro? Porque ele queria que o milagre fosse maior. Ele queria demonstrar de forma pública que ele é o Senhor sobre a morte. Ele poderia simplesmente mandar pelo mensageiro que trouxe a notícia, olha, mandaram dizer aqui que teu amigo está muito doente, e talvez ele não escapa. E Jesus dizer para esse mensageiro se tornar um emissário de uma mensagem, pois vai lá e diz que eu curo ele, e Lázaro ser curado. Mas não, Jesus preferiu deixar Lázaro morrer. E isso não era falta de misericórdia, isso era para ele demonstrar maior misericórdia ainda. Ele podia curar de onde ele estava? Poderia, mas Jesus quer ensinar outra lição, e não a mesma que foi ensinada no caso da lição anterior, que enfatiza o caso do centurião e o seu servo que estava doente foi curado à distância por Jesus. Então Jesus não pode estar lá imediatamente e vai a viagem de 2 dias. Quando Jesus chega lá, ele encontra outras pessoas que estavam cercando Marta e Maria. A lição informa que, na tradição antiga judaica, o ritual do funeral demorava 7 dias. Isso antes de enterrar e depois de enterrar, não, né? Sepultar. Né? As sepulturas não eram como terras, como era a nossa. Eles ficavam numa espécie de mini gruta, um túmulo, oco por dentro, e com o tempo eles iam lá, pegavam os ossos e guardavam num ossuário, ou seja, a sepultura estaria pronta para outra pessoa, para outro membro da família. Você lembra aí que Jesus foi colocado numa sepultura de alguém que tinha condições para colocá-lo lá, no caso José de Arimateia. Mas esse não é o caso, é só para informar que Jesus chega, Lázaro já está sepultado, mas ele não encontra Maria e Marta desamparada. Vários outros judeus estavam lá. E, além de Marta e Maria, esses judeus olharam também. Poxa, ele não poderia curar Lázaro como ele curou outros. Mas eles limitavam o poder de Jesus apenas ao estar presente. Por exemplo, as irmãs vão dizer, se o Senhor estivesse aqui, provavelmente Marta e Maria ainda não tinham conhecimento desse poder não limitado ao espaço geográfico.
Então eles limitavam o poder de Jesus a ele estar presente. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eles acreditavam no poder de Deus, mas só que Jesus poderia livrá-lo da morte. Eles não entendiam que Jesus era poderoso para trazê-lo de volta, vencer a morte. Ou seja, eu creio que o Senhor era poderoso para não deixá-lo morrer. Como morreu? Acabou. Era mais ou menos essa a ideia de Marta, Maria e dos judeus. Poxa, ele não podia também impedir esse aí de morrer? Não impediu, acabou. Então Jesus queria mostrar para Marta, para Maria, para os judeus, que o poder dele não era só suficiente para impedir de morrer, mas que depois da morte, ainda sepultado, ele era poderoso para trazer de volta a vida. Essa é a chave que te faz entender o porquê que Jesus não curou Lázaro. Jesus queria mostrar que ele pode trazer à existência, trazer à vida aquele que já morreu e está há algum tempo sepultado. Então Jesus se compadece, é o ponto aqui do segundo tópico, do primeiro ponto. Uma das características do ser humano é expressar tristeza com lágrimas, e Jesus teve essa experiência no tempo em que esteve encarnado. Jesus chora com elas, Jesus Cristo lamenta com elas, mas também lamenta a incredulidade deles em relação a limitar o seu poder, crendo que Jesus tinha poder apenas para livrá-lo da morte e não trazê-lo de volta à vida depois da morte. E aí você vai encontrar, professor, esse auxílio didático a respeito da autopercepção, que é você gerenciar as suas emoções, conhecer as suas emoções, tratar das suas emoções, para que você possa fazer isso por outras pessoas. E aqui é trazido da psicologia aplicada à educação cristã, um livro do Dr. Jamil Lopes, psicólogo clínico. Então, Jesus Cristo, ele chorou, ele lamentou, mas ele não se desesperou além das irmãs de Lázaro. Sabe aquela pessoa que não é da família, ou mesmo sendo, e está no velório e ela toma de conta do momento e grita mais do que os outros, chora mais do que os outros? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor dessa reação. Estou falando que são pessoas que não têm domínio sobre suas emoções. Também não estou chamando essas pessoas de desequilibradas, só estou trazendo para você entender que é importante você controlar suas emoções. É muito comum nos funerais você encontrar familiares em desespero e outros nem tanto. É capaz até da gente olhar para algum familiar e dizer, poxa, o cara não está chorando, não, ele está ali controlando suas emoções. Você não sabe a dor que ele está sentindo. Geralmente o pai, geralmente o homem da família, ele deixa para chorar depois que sepulta, depois que as pessoas vão embora, que a sua casa está vazia, e então essa pessoa começa a externar suas emoções. Então, esse subsídio aqui, professor, esse auxílio didático da autopercepção, é uma orientação para você, professor, e para você, adolescente, diante de circunstâncias adversas, a aprender a controlar suas emoções. Não é privar-se dela. Tem que chorar, chore. Tem que chorar, chore. Tem que lamentar, lamente. Se é caso de luto, enfrente o luto. Mas aprenda a gerenciar suas emoções, porque há pessoas que vão precisar de você, mas pode ser você a pessoa que precise de outras pessoas que saibam gerenciar as suas emoções. E talvez, querido adolescente, você ainda não tenha maturidade para ter essa autopercepção. Então você vai precisar estar próximo de pessoas que estejam lá para chorar com você e te ajudar a passar por esse momento de dor. Segundo ponto, vai falar do respeito pelo luto. Jesus não poderia dizer assim: ah, vocês estão jogando a culpa em mim. Porque Marta, Maria e os judeus, ele não poderia impedir, se ele tivesse aqui, se ele chegasse a tempo, ou se ele viesse correndo, ou se ele deixasse os outros para trás, pegasse um cavalo e viesse mais rápido. É como se dissesse, Jesus, de certa forma o senhor tem culpa. Morreu porque o senhor não estava aqui. O senhor devia ter vindo mais rápido. Você estava fazendo o quê? Ele não era teu amigo? Ele devia ser mais importante do que outras coisas. E Jesus poderia se aproveitar da ocasião e ser duro com eles, culpá-los. Mas não. Jesus diz, ei, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus está tentando fazê-los entender de que ele é poderoso para trazer de volta a vida. De que o seu poder não se limita a impedir alguém de morrer, mas a trazê-lo de volta à vida. E isso Jesus continua fazendo, inclusive na sua volta. O primeiro milagre será a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então, respeito pelo luto. Luto, velório, funeral, não é lugar para você estar dizendo, ó, bem feito. Foi fazer grau na moto, andar sem capacete, usar ali o funeral para poder dar uma lição de moral na família. Eu lembro de um jovem que morreu no ato de irresponsabilidade. Eu não pude participar desse funeral, não tive condições, apesar de ter sido convidado. E eu lembro da situação, o rapaz morreu como fruto da sua irresponsabilidade. E eu ouvi com alegria a forma como o pastor que esteve lá lidou com a situação. Ele falou como pai. Me disseram que esse pastor falou chorando, dizendo, poderia ser o meu filho. E então ele, como pai, começou a chamar a atenção dos amigos daquele rapaz que lá estavam.
Tomem cuidado, obedeçam vossos pais, respeitem o pai de vocês, a mãe de vocês. O pai dele, a mãe dele estão aqui chorando, lamentando, poderia ser diferente. Mas esse pastor falou chorando. Esse pastor falou de uma forma que eu não poderia falar, porque na época eu ainda não era pai. Meu filho mais velho tem 9 anos. Então, esse pai fez um ato fúnebre muito melhor do que eu poderia fazer, porque ele estava ali com o coração de pai, junto ao pai do rapaz falecido, e fez com que os rapazes e moças da escola daquele moço que havia sido morto por implicações da sua irresponsabilidade com uma motocicleta entendessem que de fato é verdade, ele errou e nós temos como não passar pelo mesmo que ele passou. Respeito. Não existe aquela de, a verdade tem que ser dita, só porque o cara morreu não crente. Olha, ó, foi pro inferno. E se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno do jeito dele. Não, isso não é o momento de focar no destino do falecido, mas trazer a atenção dos que estão vivos para a brevidade da vida. De que você sendo cristão ou não, você também vai ser visitado pela Dona Morte. É um lugar de respeito pelo luto, independente do credo religioso, você deve manifestar. Geralmente me perguntam em funeral que eu visito de pessoas não crentes, mas são de pessoas amigas ou pessoas amigas de amigos, eu estou lá e é comum chegar alguém e me perguntar: e aí, pastor, o que é que você acha? Foi para o céu, foi para o inferno? E eu simplesmente digo: irmão, não é hora para isso. Acabou, não é hora para isso. E vou lá tomar café com os familiares, com os amigos, conversar, ouvir, contar histórias. Não é momento para fazer essas observações, é momento de respeito, de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem. Eu lembro da primeira cerimônia fúnebre que eu fiz como diácono da igreja, e eu cheguei nessa cerimônia fúnebre, eu me dei conta de que o pastor havia me enviado porque ele não tinha ido visitar o falecido quando estava doente. E quando eu cheguei, a família já me recebeu como se eu fosse o culpado. Olha, quando ele estava doente, a gente chamou, pediu para vir aqui, ninguém veio, ninguém orou, e agora depois que morre o pastor não tem coragem de vir e manda um diácono. Eu tive essa experiência indigesta na minha primeira cerimônia fúnebre. Mas isso foi bom porque me fez atentar para o momento de dor da família. Depois alguém me chamou, olha, irmão, desculpa, é porque a gente está decepcionado mesmo com o pastor, a gente está zangado, isso não tem nada a ver com isso e tal. Essa situação me levou a ser forjado e a cuidar. Quando eu me tornei pastor e passei a presidir atos fúnebres, com amor, com misericórdia, alguém estando doente, poder estar lá, visitar antes da morte, porque as pessoas estão muito sentimentais no momento do luto. Então, respeito. Não é lugar para se questionar, foi ou não foi. Eu lembro ainda de um ato fúnebre que eu participei, de alguém de outra denominação, se não me falha a memória, dos sabatistas. E o povo da igreja dessa irmã, que é um bem fanático pelo sábado, não é o adventismo do sétimo dia, não, era outra igreja sabatista. E já por quase meia-noite começaram a questionar sobre barba, sobre sábado e tal, ao ponto de se alterarem e o neto da falecida sair e mandar todo mundo embora. No velório da minha avó, não. Respeitem, cale a boca, vão embora, não quero vocês. Falta de respeito. Falta de respeito das pessoas que fizeram mau uso do funeral para tentar fazer proselitismo religioso. Luto. Funeral é lugar para você chorar, lamentar, independente do credo religioso. Olhar para aquele pai, mas o pai não era crente, o pai é de uma religião de terreiro, ele é um pai que perdeu o filho. É uma esposa que perdeu o esposo. Nós temos, como cristãos, que nos compadecer, exercer a misericórdia. Atente para isso, querido aluno, querido professor. Então, esse é o foco do segundo ponto, respeito pelo luto. Jesus estava presente. Jesus não estava lá. Por que me falaram mais cedo? Não mandaram para eu vir antes? Não, Jesus só estava presente. E quando ele tinha a oportunidade de dizer, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus estava presente, e esse estar presente era um ato de demonstrar misericórdia. Querido professor, tem um segundo auxílio devocional do livro do pastor Gil Monteiro. Gil Monteiro, ele é filho do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, e nesse auxílio devocional ele fala dos 3 tipos de separação. Morte significa basicamente separação. E ele fala aqui da morte física. Cristãos e não cristãos passam por esse processo, onde a alma é separada do corpo. A segunda separação é a morte espiritual, que é a separação de Deus. E a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Eu acho interessante você ler e poder trazer essas verdades para os seus adolescentes, porque eles precisam entender esses conceitos de morte já desde muito cedo. Queridos, e para finalizar, o terceiro e último ponto da nossa lição, agindo com misericórdia no luto. Como? Entrando em contato com os familiares para manifestar o nosso sentimento ou simplesmente estar presente. O último campo que eu trabalhei, a famosa Batateiras, um povoado no extremo sertão do estado do Maranhão, de pessoas bem amáveis, de pessoas bem queridas,
fiz um relacionamento muito gracioso com as pessoas desse povoado em um ano que eu estive lá. E os funerais eram admiráveis. Independente da condição financeira, boa parte deles de baixa condição, mas quando alguém morria, todas as pessoas que chegavam na casa onde o funeral estava sendo realizado, as pessoas traziam café, biscoito, açúcar, flocão de milho, traziam leite, traziam arroz, traziam feijão. Os menos abastados traziam um ou dois desses elementos. Alguém com melhor condição levavam caixas, porque para ajudar na despesa, para socorrer a família, e é uma forma de caridade com a família enlutada. Eu achei aquilo lindo, e nem eram pessoas cristãs como nós somos. Os cristãos faziam isso, mas as pessoas que não eram cristãs, que não eram da mesma fé, que não frequentavam a mesma igreja, tinham essa cultura de fazer isso. Hoje na cidade é bem mais complicado, né? Se a família não estiver lá, é capaz do defunto ficar sozinho lá na sala. Não há mais essa solidariedade. Existem as exceções, mas nos interiores, nos povoados, você ainda vê isso. No sertão, esse detalhe, cada pessoa que chegava, chegava com uma sacolinha, com mantimento para ajudar nas despesas e assistia a família enlutada depois do funeral. Ou seja, aquilo proporciona à família enlutada, alguns dias depois do enterro, do sepultamento do falecido, estar despreocupada de prover suprimentos para sua casa, porque ele recebeu ajuda durante o funeral. Isso é, gente, exercício de misericórdia. E eu concluo essa lição com esse exemplo. É um ato de misericórdia.